Infelizmente, no futebol ainda temos que conviver com casos de racismo e discriminação em geral, mas a boa notícia dentro dessa coisa lamentável é que os órgãos do Tribunal de Justiça Desportiva estão atuantes, estão punindo e estão também educando, e é esse o tema do nosso vídeo de hoje. Vamos trazer aqui um resumo de uma matéria do Estadão, onde fala sobre um aumento de casos de discriminação e racismo julgados pelo STJD e as ações que o tribunal tem tomado, inclusive em parceria com a CBF, para punir os responsáveis e educar jogadores, clubes e torcedores quanto a esses casos lamentáveis. Então, diga não ao racismo e vem com a gente para falar desse tema sério, mas também muito importante. STJD julga 19 casos de discriminação em 2022 e vê aumentar denúncias de racismo, matéria essa do Estadão. Aí na imagem, Denilson, que sofreu uma injúria racial de um jogador do Corinthians, pelo menos essa é a denúncia que ele faz, e o caso ainda está em tramitação no STJD. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva revelou um breve relatório sobre os casos de discriminação no futebol que julgou ao longo da temporada passada. No total, foram 19 denúncias analisadas durante 2022, incluindo casos de racismo que sofreram um aumento em comparação ao ano anterior. Ou seja, a gente não dá para cravar se o racismo aumentou ou diminuiu. Mas pelo menos teve mais denúncias, ou seja, se existiu, as pessoas denunciaram e a Justiça Desportiva está indo atrás, e é importante também que a Justiça Comum seja ligada, mas eu vejo uma força na Justiça Desportiva justamente para punir também no âmbito esportivo, já que o esporte não está tão descolado assim da sociedade. De acordo com o tribunal, houve 19 punições em 13 destes 19 casos. As sanções somaram 335 mil em multas e suspensão total de 5 partidas e 370 dias de gancho para jogadores e clubes envolvidos nos casos em que houve a condenação na esfera esportiva. Esse número, contanto, ainda poderá aumentar, porque alguns casos tiveram denúncia em 2022, mas terão um veredito somente neste ano. Segue aqui o Estadão. Dos 19 casos de 2022, 11 foram abertos por conta de cânticos homofóbicos, 6 deles são por injúria racial e 2 por preconceito sexual. De acordo com o STJD, o que mais chama a atenção nestes números é o comparativo entre 2021 e 2022 quanto às denúncias de racismo. Foram 6 no ano passado, exatamente o dobro do que foi registrado na temporada anterior. Não custa lembrar que a gente está falando de racismo, mas existem outros preconceitos que ainda são muito arraigados no futebol, principalmente homofobia. O preconceito sexual eu vejo, pelo menos acompanhando os jogos do meu time, que as meninas já estão conseguindo frequentar o estádio com mais tranquilidade, mas acho que a homofobia ela é ainda muito forte como a gente se refere aos rivais, ainda é muito forte como a gente vai xingar um atleta do nosso próprio clube. A gente precisa mudar a partir de nós, torcedores também. Além de multas e suspensões, o tribunal estabeleceu aos times condenados a obrigação de iniciar campanhas educativas antes e durante as partidas com imagens nos telões do estádio. Abre aspas para Neves Fonseca. Essa decisão foi muito importante e teve um resultado altamente positivo de conscientização dos torcedores. Acho que a tendência do tribunal é continuar sendo rigoroso sobre esta matéria, comentou Neves Fonseca, que se tornou um dos 3 membros do STJD a integrar o grupo de trabalho de combate ao racismo criado pela CBF em 2022. E aqui a gente fecha a matéria. É muito importante, além da punição, das multas, também ter um papel educativo, principalmente com a torcida, com os clubes. Acho que uma coisa ela tem que andar ao lado da outra. Se for só questões educativas, meio que passa um pano, meio que mostra impunidade contra esses agressores, mas somente a punição vai demorar a mudar a coisa. Acho que as duas têm que andar para e passo. Bom, essa mudança de postura, né, a gente lembra em 2021, o caso Celcinho, onde o Brusque perdeu os pontos por conta de uma injúria racial clara,
comprovada, e aí, por conta de lobby, manobras políticas, o STJD voltou atrás em sua decisão, devolveu os pontos ao Brusque e ele acabou se livrando de uma queda para a Série C. Já naquele ano ele acabou caindo no ano seguinte para a Série C do Campeonato Brasileiro. Aquela decisão, aquela renovação da nova decisão, né, revogação da decisão anterior, pegou muito mal, e eu imagino que esse aumento de rigidez do tribunal, aumento de denúncias, vem um pouco dessa pressão, por isso que eu estou trazendo esse vídeo para cá, trazendo esse debate, e vamos aí denunciar, e como diz lá nas redes, fogo nos racistas. É isso, galera. Gostou desse conteúdo? Se inscreve no canal, curte o vídeo, recomenda esse link para outras pessoas. Muito obrigado a todos, saudações e fui!